Paixões intensas têm finais intensos. Como a brevidade de um beijo, perecem em sua glória. Encontro de fogo e pólvora, ao se unirem, se consomem. Shakespeare disse isso em Romeu e Julieta. Ninguém podia descrever melhor a história de Domingos e Emma. Estão sepultados aqui, juntos. Quando a nossa equipe começou a investigar esta história, não imaginava que ela pudesse estar envolta em tantos segredos. Menos ainda, imaginava que nós nos depararíamos com algo muito maior, uma verdade desconcertante sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Nós estávamos pesquisando um outro caso, quando nossa equipe se deparou, em meio aos documentos antigos, com a história de Domingos e Emma. Ele negro, ela filha de imigrante alemão. Os dois viveram com intensidade ímpar a peça de Romeu e Julieta escrita por Shakespeare. Isso aconteceu há quase um século, aqui em Ijuí, noroeste gaúcho, um rincão, do ponto de vista dos grandes centros do mundo, mas palco de uma história que tem muito a dizer para o mundo todo. Isto, se nós pudermos solucionar os mistérios, silêncios e motivos que tentaram sepultar esta história. Corria o ano de 1890, quando Gustavo Neren chegou a São Pedro do Sul, distrito de Santa Maria. Vinha da Alemanha em busca de oportunidade de trabalho e, quem sabe, formar uma próspera linhagem germânica em terras brasileiras. Foi lá que ele conheceu a jovem Maria, também filha de imigrantes teutônicos. Casório simples, dentro da etnia. Como simples seria a vida deles enquanto construíam um futuro para a família Neren. Decepção, trabalho duro, assim foram os primeiros anos. Dificuldades para colocar o pão na mesa, mas Gustavo não desistiu. Em 1916 veio a recompensa. A família Neren conseguiu uma porção de terra para plantar na recém-emancipada Ijuí, noroeste colonial gaúcho. Enfim, a família tinha um belo futuro pela frente. Apinhados no casal, 7 filhos, e com apenas 1 ano de idade. Emma vinha no peito da mãe, sendo amamentada de leite e esperança. Próximo da residência da família Neren, nesta mesma casa que ainda está preservada, morava Luiz e Emília Amaro. Ambos, naquela época, adotaram um menino negro. O Luiz Amaro, também chamado Major Luiz, era chefe dos capangas de Antônio Soares de Barros, o Coronel Barros, ou também conhecido Coronel Dico. O Major Luiz tinha um sonho para aquela criança, que ele se tornasse o chefe daquela milícia, o príncipe dos capangas. No período em que esses fatos aconteceram, o Brasil ainda vivia o fenômeno do coronelismo. E aqui na nossa região, aqui em Juí e em Alto da União, não era diferente. Você também tem a colonização, né? Você tem várias etnias, vários grupos étnicos com diferentes formas de pensar, de agir, com uma cultura muito diversificada, né? Nós tínhamos os chimangos, né, que eram ligados ao Júlio de Castilhos e depois ao Borges de Medeiros, né? E do outro lado nós temos também os maragatos, né, que eram ligados ao Assis Brasil, né, que eram mais federalistas, né? Então tu tem essas duas forças contraditórias, né, inimigas mesmo, que geram uma série de conflitos e até mesmo conflitos violentos, né? Pode-se supor que muitos desses imigrantes, a princípio, não queriam se envolver, preferiam não se envolver diretamente, né?
As vidas do garoto e da menina corriam paralelas. Embora vivendo sobre o mesmo chão, eles estavam em universos completamente diferentes. Domingos Soares Cavalheiro, o menino negro, era criado em meio à horda de capangas. Foi confiado a sua tutela ao mestre Damasceno, que conhecia muito bem as artes da milícia. O pequeno Mingo estava sendo orientado para a lealdade incondicional, para ser o chicote do coronel, às vezes a adaga. Por outro lado, a pequena Ema, de etnia germânica, estava sendo criada para ser esposa, mãe, dona de casa dedicada. O pai Gustavo morreu cedo e, por isso, deixou a caçula aos cuidados de Dona Maria e dos irmãos mais velhos, que zelavam muito por ela. A formosa Ema debutou. Aos 15 anos, seguia sendo preparada para um casamento dentro da etnia, para se tornar uma dona de casa exemplar. Ao mesmo tempo, Mingo estava sendo preparado pelo mestre Damasceno, a fim de se tornar um capanga do coronel. Quando chegou aos 20 anos, Domingos já era respeitado por sua valentia e num baile arrumou uma confusão e precisou ser apoiado por um alemão que acabou brigando junto com ele e os dois se tornaram grandes amigos. Se tratava de Frederico Nering, filho de Gustavo e Maria e irmão de Ema. Os dois acabaram formando uma grande dupla, o negro e o alemão. Uma coisa era certa: Domingos não perdia a oportunidade de frequentar a casa do amigo Frederico. Aliás, arrumava desculpas para isso. Era ali que ele trocava palavras com Ema, provavelmente até mesmo juras de amor. Aos olhos azuis da jovem germânica, aquele rapaz respeitado em toda a região, valente, seria o homem que conquistaria o mundo por ela. De algum modo, ela tinha razão. Domingos estava conquistando o seu próprio mundo interior. Dizia para todo mundo que estava apaixonado por Ema, dizia para todos que não queria mais ser capanga, que queria ser homem de família, chefe de família, que queria viver longe de toda e qualquer violência, longe da maldade. Nós procuramos alguém com uma trajetória semelhante, órfão, menino negro, mas hoje vice-presidente da Casa Afro, vereador na Câmara de Vereadores de Ijuí. Nós estamos falando de Paulo Braga, que nos recebeu na Câmara para uma conversa. Paulo, você hoje é um líder, não apenas um líder na sua comunidade, mas um líder em toda a sociedade local. Uma referência nesse sentido. E a sua plataforma é de justiça, igualdade e inclusão social. Por quê? Primeiramente porque eu venho de um povo muito humilde, né? Eu sou filho de mãe solteira. Além de tudo, sou preto, periférico, LGBTQIA+, né? Enfim, isso já se passou 13 anos da minha aceitação, né? Ou eu me aceitava ou eu me matava. Essa é a sua identidade como ser humano, ou seja, ou você tem essa identidade, a possibilidade de vivê-la, ou você diz, eu me mataria, quer dizer, você não teria condições de existir. Exatamente, porque a sociedade já tinha me matado, né? E as pressões, as agressões psicológicas, né? Os apelidos que se dá, ainda mais tu morando na periferia, é muito grande. Né? Então, tu tem que ser muito forte para você se aceitar, para você viver nesse mundo, né, hoje, né, resistir, né, existir e resistir. Mingo tinha o coração da amada devotado a ele. Ema tinha um impetuoso amado disposto a lutar por ela. Um amor capaz de superar qualquer obstáculo. Mas aos olhos da sociedade, não era assim. A sociedade via de um modo diferente. Para a sociedade, essa era uma relação antinatural. Começaram as fofocas, as malícias, e eles teriam de enfrentar isso se quisessem ficar juntos. As pistas parecem indicar que Domingos e Ema não tiveram escolha.
Eles simplesmente não podiam ficar juntos. Eu conversei com uma pessoa que assumiu um mandato coletivo justamente para dar voz aos diferentes, justamente para nos mostrar a importância da diversidade numa sociedade democrática e justa. Além de ampliar a democracia, também amplia o nosso conceito, a nossa ideia de diversidade, de respeito às diferenças, de busca de entendimento nesse ambiente, nesse cenário humano de diversidade? Amplia. Ainda mais quando a gente for falar um mandato coletivo de 5 mulheres extremamente diferentes, desde as suas cores, desde as suas expressões, de uma cor, de outra cor, que vem de lugares diferentes, que vem de idades diferentes, dentro de um próprio mandato que é a expressão da institucionalidade que a gente tem hoje. Então, isso é uma expressão de diversidade, né? Até dentro das nossas próprias orientações sexuais ali dentro do mandato. É uma expressão de diversidade muito grande. E quando a gente conversava um pouco antes de iniciar a gravação, você citou isso para mim, que as pessoas que têm a sua voz sufocada não encontram alternativas senão colocar fim à sua trajetória. Um mandato coletivo, outras iniciativas deste mesmo tipo, evitam essa tragédia cotidiana, que às vezes a pessoa não bota fim na vida literalmente, mas na prática ela não tem direito à vida. A gente tem uma concepção no Ocidente de importância como a vida o bem mais importante, quando na verdade é a nossa dignidade. A partir do momento em que não está mais digno esta vida, LGBTs, por exemplo, colocam um ponto nisso. É difícil, raro, sentar numa rodinha onde tem vários LGBTs e não ouvir várias histórias de tentativas, de alguns que até conseguiram. Tudo em busca do quê? Em busca da vida digna, em busca de ser quem é, em busca da felicidade, em busca de poder ser quem é numa sociedade que sufoca e que principalmente corta a voz. Eu acho que um pouco disso cabe na história do Domingos e da Ema, né? Eles estavam fora do padrão do mito do amor romântico, que é o homem branco, né? A mulher branca, juntos, um casal, aquilo de propaganda de margarina que a gente vê, né? Eu acho que entra muito na história do Domingos e da Ema um pouco nesse sentido, a desconstrução do mito do amor romântico. Neste ponto, a história se bifurca. Há quem diga que Ema não estava apaixonada por Domingos. Na verdade, ela o temia. O rapaz, criado em meio aos capangas, tinha se tornado tão agressivo que teria saído do controle. Há relatos onde ele enfrenta, de arma em punho, o pai Luiz Amaro e, se não fosse a mãe Emília, ambos poderiam ter se matado. Há relatos em que ele agride a própria mãe. Há relatos que parecem sugerir que Domingos Soares Cavalheiro não foi um Romeu, foi, na verdade, um homem fora do controle. O Domingos foi, se não o primeiro, um dos primeiros filhos adotivos do Luiz Amaro e da Emília. E desde muito jovem ele já começou a ser instruído, né? Intimidações, surras, execuções. Como jornalista, você fez uma matéria a respeito. Você chegou a entrevistar um dos filhos do Luiz Amaro, um dos irmãos adotivos, portanto, do Domingos, que falou dessa violência. Ele já estava com quase 90 anos, e já doente, então a gente foi atrás dele, conversou com ele, e realmente, ele, apesar dele ser bastante jovem na época, ele relata que a violência, as arbitrariedades eram frequentes e eram bastante assustadoras, né? As pessoas desapareciam, as pessoas eram surradas, eram agredidas, sofriam perseguição, né? Ele realmente controlava a localidade com mão de ferro. Talvez seja interessante a gente conversar com mais gente sobre isso, para nós aprofundarmos esta percepção de como Domingos e Ema se sentiam no contexto que eles viviam, diante dos desafios que eles enfrentaram.
Um lugar lindo que a senhora mora aqui, era propriedade do seu pai, então? Era. E quando aconteceu a história do Domingos e da Ema, a senhora estava com 9 anos Mais de idade? ou menos mais ou menos isso, sim. É. Então a senhora lembra da época da história, sim. né? E conhecia onde o Luiz Amaro tinha a loja dele. Sim, Como sim. é que era a loja do Luiz Amaro? Era bem sortida, bem com, como é que eu vou dizer, com alimento assim, né? E roupas, tecidos, né? Isso tudo eu tinha ali na loja. E o primeiro telefone que tinha era ali. E ele atendia as pessoas? Não. Não? Porque ele era major, era autoridade? Era, mas não sabia nada. Não sabia ler, fazer conta, é isso? Não. E quem atendia a loja? A dona Emília, a esposa dele, Ela era instruída. sim, ela era. E eles adotaram muitos meninos, foi isso? Tinha uns quantos, não me lembro mais quantos, mas tinha uns 5, 6. E os meninos que ele pegou para criar moravam junto com ele na casa ou não? Não. Não? Ali onde é a casa, para lá sim tinha um galpão comprido assim. Ali eles tinham cama e comida, essas coisas, eles tinham tudo naquele galpão. Ele pegava mais para trabalhar, então? Sim. E por isso que ele adotava os meninos. E ficavam lá por que ficavam separados? Eram tudo negrinho. E um desses era o Domingos. Sim. O Domingos? Mas o Domingos, ele assim ficou mais como é que eu vou dizer, como filho, né? E ele não ficava lá com os outros no galpão. Ele ficava ali na casa dele. E o que ele fazia com os capangas? Por que ele tinha os capangas? Ele mandava matar. E aí derrubava no porão. E aí botava soda e água, né, para a pessoa deslanchar. Mas vocês lembram o outro lado da história, a outra versão? A versão de que Ema, na verdade, estava sendo ameaçada por Domingos para ser obrigada a se casar com ele enquanto ela o temia. A família Neren estava numa situação muito delicada. Domingos, afinal de contas, era protegido pelo coronelismo. E se o Major Luiz e o Coronel Barros decidissem conceder ao rapaz a honra de se casar? Os Neren, acuados, encontraram uma solução. Infelizmente, é a partir daí que a paixão toma o rumo da tragédia. De um dia para outro, a jovem Ema desapareceu de Alto da União, foi embora, levada para lugar desconhecido. Talvez tenha corrido notícia de que ia se casar com alguém da mesma etnia. De qualquer forma, Domingos sentiu a dor. Sua amada Ema foi retirada abruptamente de sua vida. Esta é a estação ferroviária de Carazinho. Dista um pouco mais de uma centena de quilômetros de Juí. Na década de 1930, uma estação moderna, vibrante, com pessoas indo e vindo. Em 1937, nesta plataforma, Domingos desembarcou. Soturno, ele havia descoberto o paradeiro de sua amada Ema. Ema foi trazida para cá para morar com seu irmão Pedro Neren, que havia constituído família. Ela foi trazida justamente para ser separada de Domingos. Mas a grande questão é, a jovem estava aqui à espera de ser resgatada por seu príncipe encantado ou, na verdade, veio fugindo do seu dragão. Domingos foi treinado pelo mestre Damasceno para armar tocaias. Ele era hábil em localizar o alvo, mesmo que tivesse fugido para longe. Investigava suas rotinas, seus caminhos, sabia aguardar o momento certo para agir e sabia agir de modo definitivo. Domingos localizou a casa de Pedro, onde Ema estava escondida. Ficou de tocaia ninguém sabe quanto tempo, mas no final de tarde como este, ele bateu na janela e surpreendeu a sua amada.
A partir deste ponto, ninguém sabe dizer exatamente o que aconteceu. Emma teria ficado surpreendida e feliz com a presença de Domingos. Os dois teriam consumado a relação, em seguida tomado um copo de guaraná juntos, morrido e deixado um bilhete afirmando que ficariam juntos para sempre. Mas tem aquela outra história, em que Domingos veio aqui mal intencionado. Emma ficou desesperada e ele conseguiu convencer a moça de tomar um copo de guaraná. O guaraná estava envenenado. Emma morre. Domingos em seguida toma o mesmo veneno e se suicida, consumando assim a tragédia. Domingos teve suas razões, havia o contexto do coronelismo, dos colonos imigrantes, tudo isso tem sido abordado nos documentos pelas testemunhas. Mas algo está me intrigando. E a menina Emma? Ela não teve oportunidade de escolha. Se fosse pressionada por Domingos ou pressionada pela sociedade, Emma acabou tendo sua própria vida ceifada, porque não teve o seu direito de escolher. Para conversar sobre isso, para entender melhor Emma, nós estamos vindo falar com um especialista do direito da mulher. Essa menina, de 23 anos, ela não teve escolhas. E quando a gente olha para ela e traz para os dias de hoje, a impressão é que mudou muita coisa. Mas mudou? A mulher tem encontrado realmente o seu direito na nossa sociedade? Respondendo a tua pergunta, eu diria que sim e que não. Mudou muita coisa e, sem dúvida, houve muitos avanços, né? A luta pelo direito da mulher e da afirmação do feminino e da liberdade, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue verificar no dia a dia que algumas coisas permanecem como se estivéssemos há 2000 anos atrás ou antes. É difícil ser delegado da Delegacia da Mulher? É difícil, a delegacia mais difícil que eu já tive. Eu já trabalhei 8 anos na delegacia de pronto atendimento do Departamento de Homicídios em Porto Alegre, né, com muita violência, muita criminalidade. É o extremo da violência, né? Exato. E me chama a atenção, desculpa te interromper, eu quero que você continue, mas me chamou muito a atenção esse ponto de você dizer que é mais difícil do que no setor de homicídios. É mais difícil porque é uma tensão permanente. Eu me sinto como um goleiro sempre jogando porque não consigo deixar de sofrer pessoalmente com os casos, assim. É claro que eu tento lidar com isso para me manter profissional, mas eu também quero me manter humano, então eu opero com a carga emocional, porque também ao operar com a carga emocional é que tu consegue algum efeito que às vezes não aparece nos papéis, não aparece no processo, mas é às vezes o que salva uma vida, né? É difícil às vezes para a vítima perceber o abuso, né? Que aquilo é um abuso e não uma simples briga de casal ou um simples desacordo. E na verdade é uma violência sistemática, às vezes psicológica, às vezes com palavras que não constituem propriamente um vocábulo de xingamento na nossa cultura, mas que vão minando, tirando a força, tirando a autoestima, que inclusive nos dificulta a percepção e inclusive dificulta a percepção da vítima de se enxergar como vítima. É uma violência estrutural ainda? Eu acho que é uma violência estrutural. Eu acho que existe uma violência estrutural na forma como a gente se estrutura como ser humano. Sendo estrutural, a mulher sendo vítima, toda a sociedade acaba sendo prejudicada, sendo afetada por isso? Com certeza, desde a produção de violência, do gasto público que é necessário para prevenir, para reprimir, do quanto que isso efetivamente nos traz resultados, né? E essa violência que circula e é passada de geração em geração. Quer dizer, os filhos estão testemunhando isso, estão aprendendo de alguma maneira. Exatamente, se identificando com os pais e reproduzindo isso através desse processo de identificação futuramente para as próximas gerações, tanto no lugar da vítima quanto no lugar do abusador. E às vezes as duas posições na mesma pessoa ou nas mesmas pessoas. E a outra versão da história nos acompanha também aqui em Carazinho. Segundo essa versão, Emma teria saído às escondidas da casa do seu irmão Pedro e teria vindo encontrar-se com Domingos Cavalheiro no hotel onde ele estava hospedado.
Teria sido aqui que o casal, à semelhança de Romeu e Julieta, tomou veneno junto e junto partiu para a eternidade. Honestamente, a nossa equipe não encontrou evidências que levem a uma conclusão definitiva. As duas únicas testemunhas do que aconteceu naquele quarto, em 5 de abril de 1937, são Ema e Domingos, com 22 e 23 anos de idade, respectivamente. Os dois morreram juntos. Mas e quanto ao significado dessa tragédia? Podemos continuar fazendo de conta que tragédias assim não aconteceram e não continuam acontecendo? O que a história de Domingos e Ema deixa de reflexão para nós nestes dias? E aí, Cleon, eu penso na família Neren. O medo, o receio que a família Neren tem de se envolver com estas pessoas, dada a violência, já que os colonos tinham como objetivo o trabalho, prosperar, produzir, criar família. Então, além do ponto de vista racista que nós temos encontrado nas pesquisas, eu imagino que a pressão para a família Neren se torna grande, o temor, o receio de que consequências eles podiam sofrer ao se aproximar desse sistema dessa maneira. Eu acredito que são esses dois aspectos que influenciaram a família da moça, da Ema, a afastar ela do Domingos, né? A impedir que um possível romance ou união se concretizasse. Com certeza, a questão racial, né, foi fundamental, né? Você tem um grupo étnico muito definido, muito de certa forma fechado, né? Então é natural que eles, na época, né, não aceitassem essa união, né? E eram os anos 30, vamos nos lembrar aqui que foi a ascensão do nazismo e fora da Alemanha, a região sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, era o maior reduto do mundo de nazistas. Exatamente. Então isso devia influenciá-los, uma visão supremacista. Exatamente, uma visão supremacista. Você disse que é difícil a mudança, mas há possibilidade e qual seria o caminho? Eu acredito, pessoalmente, né, que há possibilidade, porque a história da civilização é essa possibilidade, é essa amostra dessa possibilidade. Qual o caminho, eu teria que ser muito sábio para te dizer, né? Mas a gente vê alguns valores aí que nos conduziram mais além. A questão da ética, né? Que é talvez uma chave para que a gente consiga atravessar os tempos, né? Que mudam leis, que mudam morais, que mudam crenças, com esse mesmo propósito de se deter diante da fraqueza do outro, né, e eticamente se abster de tomar ou de usar o outro como um objeto ou como para satisfação do meu ego. Então a ética nos permitiria um olhar humanitário e o olhar humanitário uma leitura melhor da lei, que enxergasse o direito real da mulher. Eu acho que o olhar humanitário, a questão de conceder ao outro esse lugar de humanidade, né, e perceber o quanto que a gente, às vezes, coloca o outro, os outros, num lugar de objeto para nossa satisfação pessoal, isso muitas vezes é inconsciente, né? A tomada de consciência com relação a isso, eu acho que talvez seja um dos caminhos possíveis, né, para que aí a ética se amplie, passe a ser valor na nossa sociedade, junto com a educação, né, com o aculturamento que busca valores nesse sentido de se abster da violência, né, e abrir mão da violência como instrumento de resolução de conflitos e como instrumento civilizatório. Há esperança? Com certeza a esperança nunca morre, né? A gente está todos os dias na rua, na luta, nos locais aonde a gente pode falar, né? Aonde a gente pode pedir por igualdade, por respeito, por leis, por direitos, a garantia de direitos para todas as pessoas
né, para todos e todas que precisa se ter. Como é que a gente consegue um entendimento respeitando o ponto de vista, a visão de mundo de cada um e, ao mesmo tempo, respeitando a diversidade e a individualidade? A gente só vai conseguir isso com o debate de cidadania. Entender que o outro é um ser diferente de mim, que é um ser pensante, que tem sentimentos, que eu preciso respeitá-lo, que eu não posso ferir sua dignidade, sua honra, em que pese algumas coisas já são leis, mas nem tudo é lei. A gente tem o tato, né, que é cultural, de como tratar o outro, como nos comportarmos dentro da sociedade, isso é cultural. E diz muito sobre a cultura do Ocidente, né, do calor, do abraço, do afeto. Eu acho que às vezes é isso um dos pontos assim que falta para as pessoas, muito desde a escola, ter mais com o colega, com o companheiro, com o amigo, né, a questão do afeto. Para onde nós vamos? Para onde a gente quiser ir. Esse que é o legal. A gente pode escolher o caminho que a gente vai. E esse caminho precisa ser construído com diálogo, com respeito. Respeito, digo de novo, aos diferentes, em pontos de convergência, onde a gente não precisa suprimir direito individual de ninguém. A gente precisa reconhecer o direito à vida e os direitos individuais de cada ser humano. Me conta como é que foi a história do Domingos com a Ema. O que vocês ouviam aqui em Alto da União sobre eles? Porque eles, os pais da Ema, não queriam casamento, né? E eles não queriam porque ele era peão, porque por causa do Luiz Amaro, eles tinham medo também? Eles tinham medo dele também. Uhum. Por que a família da Ema não queria que casasse com Domingos? Ele era moreno, era preto. Ele era preto. Quando os corpos de Domingos e Ema vieram de Carazinho, eles foram enterrados aqui no cemitério? Sim, à meia-noite. Meia-noite? Meu pai estava no enterro. Ficou tudo assim, abandonado, muitos anos a sepultura, né? Uhum. E aí a Santa Neri que mandou restaurar tudo, mandou fazer tudo novo. Então a sepultura ficou abandonada, se desgastou? Tudo esses anos, nem sei quantos anos ficou. Sem ninguém botar uma flor ou qualquer coisa, nada. E aí a Santa Neri, que depois restaurou a sepultura do casal, colocou um mármore lá com dizeres, né? Ele foi um dos primeiros enterrados no cemitério de No Alto. Capangas trouxeram os corpos do casal de Carazinho para aqui, em Juí. Dizem que a família Neri não pôde acompanhar o sepultamento por causa da rixa entre as famílias. Dias depois, Frederico, amigo de Domingos e irmão de Ema, foi morto numa emboscada. Um sinal claro de que ninguém devia se opor ao poder do coronel. Domingos e Ema foram vítimas de violência estrutural? A resposta, nossa equipe encontrou aqui mesmo no túmulo. Uma inscrição em mármore, feita em 2010, com grandeza de espírito pela família Neri. 73 anos depois, aqui, a família pede libertação e respeito às diferenças. Na peça de Shakespeare, Montecchios e Capuletos se arrependem amargamente pela tragédia que ocorreu com seus filhos. E aquilo traz um significado para a morte de Romeu e Julieta. Eles percebem que a rixa entre as famílias, o preconceito, havia gerado apenas morte e destruição. Mas e este casal? Que significado traz para nós hoje
a respeito dos preconceitos que nos dividem. Isso nos faz lembrar de um texto fundamental que baseou a cultura judaica, cristã e muçulmana que forma a nossa cultura ocidental atual. É quando Deus chama Caim e lhe pergunta: Caim, onde está seu irmão? A resposta de Caim: por acaso eu sou responsável pela vida do meu irmão? A resposta de Deus: o sangue do teu irmão clama desde a terra. Isso deixa para nós uma grande questão. E até quando? A exemplo de Domingos e Ema, o sangue dos nossos irmãos continuará clamando por justiça, igualdade e respeito.